Prezados irmãos e irmãs, essa história que Lucas nos conta traz para nós a mensagem deste domingo, né? Nos ensina aqui como encontrar Jesus. Jesus está na palavra de Deus, na Eucaristia, no irmão. O Evangelho nos conta hoje que Jesus caminhava com os discípulos para Emaús, sem que eles o reconhecessem. Vendo a frustração deles, e Jesus disse: como sois sem inteligência, lentos para crer tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Existe no Antigo Testamento muitos textos que nos faz compreender que Jesus é o Messias, o Salvador prometido. Os textos falam do servo sofredor que salva o povo por seus sofrimentos. Nós vemos especialmente em Isaías, o Messias humilde e rejeitado, o povo pobre de Javé. Então, Jesus ressuscitado mostrou esses textos para os discípulos de Emaús. Todos eles já tinham ouvido, mas nunca relacionaram aquilo com o que Jesus andou fazendo e sofrendo. É o que os apóstolos descobriram, como nós vimos na primeira leitura de hoje, quando anunciaram a ressurreição de Jesus, explicando o Antigo Testamento. Não deixarás a minha alma na região dos mortos, nem permitirás que a corrupção deste-me a conhecer os caminhos da vida, e tua presença me encherá de alegria. Os discípulos aprenderam uma lição fundamental. Cristo ressuscitado continua presente entre eles, no meio da comunidade, de um modo novo. Isto é, pela fé que nasce do seu pão e da sua palavra. Por isso, comentaram: não é verdade que ardia o nosso coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? A memória de Jesus na palavra e na Eucaristia nos ensina que ele vive conosco e que ele é o centro de nossa vida. Temos que relacionar tudo com ele, enxergar tudo à sua luz. Isso é vivenciar a ressurreição de Cristo em nossa vida. Para a compreensão cristã da palavra de Deus, é preciso ler a Bíblia na igreja. E como a igreja entende, né? Reunida em torno do Cristo ressuscitado. O que aconteceu em Emaús, quando Jesus abriu as Escrituras para esses discípulos, é parecido com a primeira celebração de nossas liturgias dominicais, e muito mais parecido com a segunda parte, quando Jesus abençoa o pão e os discípulos o reconhecem presente. Desde então, a igreja repete esse gesto da fração do pão e acredita
porque nele Cristo mesmo se torna presente. É o rito eucarístico da missa. Emaús nos ensina as duas maneiras fundamentais de ter Cristo presente: ler as Escrituras à luz da vida de Cristo e também da sua presença na Eucaristia. A missa é a presença de Cristo pascal, glorioso e acessível àqueles que têm fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.